Boas-vindas a todos a mais um vídeo aqui no canal da Faber House. Nesse vídeo eu vou conversar com o Leonardo que trabalha na parte de design, gerente de design, tem uma carreira bem bacana, passou por várias empresas, hoje tem um olhar bacana com a parte de e-commerce, de vendas, então vou explorar, vou trazer bastante coisa aqui das minhas dúvidas pessoais e filosóficas para que o Leonardo consiga me ajudar e que a gente consiga aprender juntos. Então, Leonardo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, por ter aceitado o meu convite, bater um papo aqui com a gente, ensinar muitas coisas boas e muito boas-vindas para você aqui no canal. Cara, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui contigo. É muito legal falar sobre design sempre, assim, é uma coisa que é a minha paixão, né, minha profissão, que é a minha paixão na vida, e valeu demais pelo convite, um prazer estar aqui contigo. Muito bem. Eu sempre começo os meus bate-papos aqui com um desafio que eu acho que é muito válido, principalmente porque a gente trabalha com coisas que mudam muito, né, no nosso dia a dia, enfim, e design já é uma palavra difícil, um cargo difícil, uma área, né, até escrever design, que não é uma coisa muito comum, esse G que aparece ali e tal. Então, a minha primeira pergunta é sempre, como que você explicaria, ou como você conseguiria explicar o que você faz hoje para alguém que não é da área de tecnologia, que não era da área de design? Eu costumo brincar assim, imagina que você vai explicar o que você faz para minha avó, que tem quase 90 anos de idade, então não tem domínio nem conhecimento na parte de tecnologia. Como explicar o que você faz, o que é design, o que é essa parte de e-commerce, enfim, como você conseguiria explicar isso de um jeito simples ali em miúdos? Perfeito, Heller. Eu não me apresentei, né? Até depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Para quem está assistindo aqui, e quem não puder me ver também, eu gosto de falar que eu sou o Léo, pode me chamar de Léo, né? Eu sou um homem moreno, cabelo curto, barba curta, estou usando uma camiseta preta, no fundo tem uma estante com livros e alguns instrumentos ali pendurados. Essa pergunta eu tenho que responder desde o meu primeiro curso de design, assim, para minha mãe, assim, mãe, escolhi o que eu vou fazer da vida, eu vou trabalhar com design. E aí eu sempre falei assim que eu tento deixar as coisas mais fáceis para as pessoas usarem, né, ou para as pessoas consumirem. Então eu tento explicar que se uma pessoa precisa ter acesso a algum aplicativo, algum site, se ela precisa acessar um folheto, uma revista, que ela consiga fazer aquilo da melhor forma possível. Se ela tem que pedir comida no restaurante, que seja simples para ela. Então eu tento explicar que meu trabalho é isso, fazer coisas que sejam fáceis para pessoas, né? E pessoas ali com né, um sublinhado ali, reforçado, que realmente é para pessoas que eu faço. Então eu tento explicar assim, e aí se a pessoa, entendi, e como você faz isso? Assim, eu ouço as pessoas, eu vou entender o que as pessoas precisam, e vou em muitos casos olhar, né, assistir ali o que ela está fazendo, para entender o que faz sentido para ela, o que não faz, e nunca é para mim, né? Eu não vou fazer uma coisa que é fácil para o Léo usar, eu vou fazer uma coisa que é fácil para outra pessoa usar, e é muito legal quando uma pessoa que eu não tenho a menor ideia como é o trabalho dela, que ali vai ser um aprendizado para mim também, né? Eu vou aprender um pouco mais sobre uma área que não é a minha. Então, eu tento explicar assim, cara, né? Eu já tentei explicar pra minha mãe, pro meu pai, eu acho que eles entendem, ou eu venci ele pelo tempo, assim, né? Tanto tempo falando isso, acho que eles... filho, entendi o que você faz. Ou no final do dia tá tendo que corrigir o roteador que não tá funcionando e tá tudo bem. Filho, deixa mais fácil pra mim aqui acessar a internet, faz sentido. Muito bem, maravilhoso. E aí, como que você entrou? Como que foi chegar na área de design? Você já pensava sobre isso? Conhecia design quando, sei lá, começou a estudar ou ter suas primeiras experiências profissionais? Foi por um acaso, por sorte, enfim. Como que você iniciou sua trajetória nessa área de design, nessa área de ajudar a tornar as coisas mais fáceis para as pessoas? Legal, cara. Eu quando criança, eu sempre fui muito curioso, assim, eu gostava de abrir brinquedo, ver como funcionava, por que a luzinha acende, né, desmontava rádio em casa, tentava arrumar as coisas, e sempre gostei muito de desenhar, né, eu era apaixonado por animação, né, ali criança, na minha cabeça eu ia ser desenhista, de alguma forma brincar de desenhar, fazer animação no cantinho do caderno, como todo mundo fez, né, ficava fascinado com videogame também, como que a gente aperta um botão, o personagem pula. E aí minha infância foi muito assim, curioso de tentar entender como as coisas funcionavam. E aí eu fui crescendo e naquela fase que a minha geração pelo menos tinha que fazer curso de informática, né? Hoje não, a criançada já nasce com uma tela na mão, já nativo digital, né? Na minha geração não é nativa digital. E aí quando eu comecei a fazer curso de informática, eu descobri o tal da computação gráfica na escola que eu fazia. Eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Vou conseguir juntar tecnologia, que eu sempre gostei, com a parte visual, né, de desenho ali, parte criativa. E aí eu comecei a estudar, eu conheci Photoshop, conheci as ferramentas ali da época. E aí a minha primeira formação foi um curso técnico em design gráfico.
né, foi quando eu comecei a ter uma formação mais tradicional mesmo, assim, né, mais teórica, todo fundamento de design. E aí eu gosto de falar que eu tive uma sorte, cara, na minha vida, que eu achei a carreira que eu não trocaria por nada, assim, né? Eu acho que design, tive muita sorte, assim, de conseguir juntar tudo que eu gostava de fazer desde pequeno em design, né? Então consegui trazer a parte criativa, a parte de comunicação visual, e a parte de tecnologia hoje, né? Então eu comecei ali no design gráfico, e aí fui descobrindo também o design digital. E aí naquela fase ali dos anos 90, final de 90, começo de 2000, fazendo HTML no bloco de notas, né, a coisa bem rudimentar ainda, e aí descobrindo o mundo, aí eu fui afunilando e falei assim, cara, é isso, é design para digital, e aí foi quando eu descobri, assim, a carreira, falei, cara, isso que eu quero fazer da minha vida, e aí eu fui especializando, fazendo mais cursos, me formando, e aí segui a carreira como designer, e até hoje eu sou designer, né, tô como gestor de pessoas, mas resumindo aqui, eu sou um designer. Exato, exato. E aí você se tornou gestor de pessoas, enfim, assumindo outras responsabilidades. Eu queria que contasse um pouco pra gente como que ou como foi, na verdade, essa transição, digamos assim, né? Que o design, esse produzir, esse fazer, esse construir, também é o gerenciar um processo, por que não? E de repente estar numa cadeira em que talvez você não faça mais ou não produza tanto assim, né? Há outras pessoas produzindo e você está direcionando elas. Como que é a diferença entre ser um líder designer e ser um designer? Como que foi essa transição? O que você teve que aprender, talvez, de novas habilidades ali? Legal, cara. Eu vou voltar um pouquinho na minha carreira e contar um pouco mais da minha trajetória, que eu fui me descobrindo também como liderança de design, liderança em design. Então, assim, terminei a faculdade, comecei a trabalhar com mídias digitais, muito focada para web, né, vídeo, toda a parte de interação. E aí eu entrei num grande banco, lá em 2011, entrei no Itaú, né, como UX designer. Foi, acho que, um dos primeiros times de design UX do Brasil. E ali foi uma grande formação para mim, foi uma escola para mim, ali, o time de design do Itaú. Conheci pessoas incríveis ali no time, e me formou, né, acho que me deu muito uma visão ali do trabalho do design em uma grande corporação, porque é bem diferente você estar numa agência, fazendo coisas direcionadas para um público-alvo bem definido ali, mas quando você está numa agência, numa empresa grande, você passa a fazer o design para a companhia também. Né? Então você vai fazer design para o usuário final, mas você pensa também como que o design funciona numa empresa tão grande, tradicional, um banco ainda, né? Então a gente teve que quebrar muito paradigma ali nesse começo, né? O primeiro time de UX, ninguém sabia como funcionava o banco, né? Em UX, e ninguém do banco sabia como que o UX funcionava. Então era uma coisa legal, assim, era um embate cultural saudável, né? E aí a gente foi ali trocando e aprendendo ao longo do tempo. E aí, no meu último ano de carreira, eu mudei dentro do banco ali para uma outra área de UX, né? Então surgiram algumas áreas de inovação, UX, e nessa última área eu tive um gestor que começou a me provocar no sentido dele me ver ajudando designers um pouco mais júniores ali, né, em começo de carreira, orientando a parte mais técnica, a parte processual, né? Você falou em processo, realmente design é processo, não é engessado, mas ele é um processo de construção. E eu comecei a ajudar esse time, né, tentando ali passar um pouco do que eu conheci, né, do que eu acumulei em conhecimento para eles. E esse gestor me provocou, assim, eu acho que você está fazendo um trabalho ali que você não percebeu, você está liderando o time sem querer. Né? E até então ali eu nunca tinha pensado em ser líder, né, porque, como você falou, cara, eu amo minha profissão, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de descobrir o que tem que ser feito, encontrar problemas, resolver problemas. Se eu for para a gestão, eu vou deixar de fazer isso. Estava enganado, tá? Estava enganado. Problemas ali aparecem muito. Exato. E aí ele colocou isso como provocação. Ele falou, cara, não acho que é o que eu quero, assim, hoje, né? E aí, no ato ali, falei, cara, não é isso, eu quero ser especialista. Daí saí do banco, fui para uma outra empresa como especialista em design. Fui para o varejo, né, Magazine Luiza, e lá eu fui um dos primeiros ali no time de UX também da empresa. Então, foi muito legal construir essa área. E aí, nesse intervalo, o meu gestor que me contratou, ele saiu da Magazine Luiza e chegou outro diretor. E aí, nesse intervalo, até a saída de um, a entrada de outro, eu comecei a ajudar o time para a gente se organizar também. Cara, vamos padronizar ferramentas, vamos padronizar processo, a gente não pode ser tão reativo, tentar antecipar o que a squad vai querer fazer. E aí o diretor chegou e viu e falou a mesma coisa. Léo, você está liderando o time sem perceber. Tem um desafio para você. Liderar oficialmente o time de UX aqui do Magazine Luiza. Eu falei, cara, tá,
Vamos ver o que não vai ter mais como fugir. Tem duas pessoas falando isso, eu não tem como fugir, exatamente. Aí eu falei assim, cara, vamos lá, vamos fazer isso. E aí acho que uma grande mudança ali para mim era que eu coloquei na minha cabeça que tá, você tá nessa cadeira, e como designer eu vou entender o que a cadeira precisa, eu vou entender o que o meu time vai precisar, de novo, um processo de design, né, tava fazendo ali o que designer sabe fazer muito bem, e aí eu coloquei uma meta pessoal para mim, que eu quero ser o líder que eu não tive, assim, em design, né, tive líderes ótimos, mas líder em design eu tive poucas vezes, né, e assim, eu quero ser o líder que foi aquele líder que me ajudou muito, eu quero ser aquele líder que me ajudou em outra coisa, juntar tudo isso numa pessoa só. E no fundo caiu ali que era o líder do suporte, né? O líder que me suportava, né? Dava suporte, dava apoio, e me dava liberdade e autonomia para fazer meu trabalho. Eu coloquei como meta para mim, eu quero ser esse líder. E ao mesmo tempo, bate a vaidade. Faz sentido, né? Como é que eu vou deixar de fazer, né? Às vezes ver uma pessoa fazendo uma coisa que na minha cabeça faria diferente o processo. E a segunda meta foi, eu quero contratar pessoas que façam um trabalho melhor do que eu. Perfeito. Imagina, né? Imagina como que bateu ali de novo a vaidade do sentido de não sou tão bom mais, eu quero pessoas melhores do que eu fazendo esse trabalho. Perfeito. E aí eu montei o primeiro time, cara, isso foi em 2016, 17 mais ou menos, né? Então eu fiz o processo de contratação. Eu tenho um carinho muito especial por esse primeiro time que eu montei, que foi um trabalho de construção ali muito legal. Consegui encontrar pessoas de perfis bem diversos, com experiências bem diferentes. E aí no dia a dia, cara, quando eu vi pessoas fazendo processo muito melhor do que eu já tinha feito como designer, sabe, eu falei assim, cara, consegui. Meta cumprida, né? Então, assim, consegui fazer o que eu queria fazer. E aí, nesse processo todo, tive a segunda paixão, que foi a liderança, cara, de pessoas, né, gestão de pessoas. Então, talvez, acho que precisou de alguém ali dar um empurrão, né, dar um cutucão, assim, cara, você tá fazendo isso, tá percebendo. Mas foi muito legal, mas teve esse ponto, assim, do deixar de fazer e agora ajudar as pessoas a fazerem o trabalho, né? Então, para mim foi uma quebra de paradigma muito grande. Mas quando você vê, como eu falei, as pessoas fazendo trabalhos incríveis, soluções fantásticas, trazendo resultado, o sentimento do gestor no final do dia, cara, meu trabalho fez sentido, né? E vendo essas pessoas crescendo e evoluindo também, ali acho que, assim, fiz a escolha certa, acho que tô no caminho que eu queria estar. Que maravilhoso, muito bom. Sabe que eu fui resistente quando eu me tornei líder. A primeira vez eu fui um pouco resistente, a minha chefe queria que eu me tornasse... líder, né, me tornasse ali coordenador, gerente de um time, e eu falava para ela, não quero não, eu sou especialista, você cria um cargo de consultor para eu crescer aqui como técnico, mas aí teve uma hora que ela não me deixou, nunca me deixou, mas chegou uma hora que eu falei, tá, eu vou lá, hein, mas hein, estou te avisando, e enfim, depois acabei não saindo mais. Mas existe alguns desafios, você falou de desafios e alegrias, e eu até consegui pegar algumas coisas que você falou, mas eu queria abrir agora e que a gente pontuasse isso mesmo. Eu queria que você falasse uma dor e uma delícia de ser líder em design. Ótima pergunta, cara. Vamos começar pela parte boa, a delícia em ser gestor em design. Eu acabei falando um pouquinho ali, né, até falar um pouco mais. De verdade, assim, para mim é um enorme prazer quando eu vejo meu time progredindo na carreira. Né? Então, daqui a pouco a gente fala um pouquinho de onde eu estou hoje, né? A gente tem um processo ali de avaliação contínua do time, né? Feedback, e aí tem um momento no ano que é a parte de reconhecimento. E é um processo colegiado, né? São várias pessoas, nossos pares em produto, engenharia, negócios, ajudam nessa avaliação do time. Enquanto tem uma pessoa do seu time sendo reconhecida pelo trabalho, e aí um consenso de que ela merece um reconhecimento, cara, acho que essa é a melhor parte do gestor, assim, do trabalho do gestor, realmente, assim. Eu falo isso de coração aberto. É muito legal porque o seu trabalho, né, que eu falei no começo, de dar um apoio para a pessoa se desenvolver, ele é concluído nesse processo. Né? Então você também tem ali um trabalho concluído. A parte triste, né, essa pergunta é difícil, mas eu acho que eu vou ampliar ela para a parte de gestão de pessoas e também de design, que é a gente tomar, talvez, decisões por nosso viés, né, para o nosso contexto aqui, de como designer, como gestor, sem levar em consideração o todo. Né? Então, quando eu vejo acontecer isso, acho que é uma coisa que me deixa triste. Acontece às vezes, né, a gente entende ali o ritmo das coisas, mas é uma coisa que acho que dá um pouquinho ali de tristeza no nosso trabalho.
Eu acho que a gente tem que, às vezes, lidar com algumas limitações também, né? E aí algumas decisões, imagino que seja um ponto que você está trazendo também, ou pelo menos falou comigo esse ponto, que é a gente talvez tomar as decisões dentro de algumas limitações que o tempo, que o projeto, que a situação nos coloca, às vezes é meio dolorido, pelo menos para mim, na minha experiência como gerente, como líder, como depois, mais tarde como diretor, sempre foi meio complicado, mas muito que bem. E aí a gente vai ganhando novas responsabilidades conforme vai mudando, né, os cargos, enfim, e a gente vai tendo novas formas que o nosso sucesso é medido, inclusive, né? A gente como gerente, como gestor, como diretor, como um líder, a gente tem certas coisas que a gente é medido. Quando a gente está na parte mais técnica da produção, do desenvolvimento ali, a nossa forma de ser medido, compreendido enquanto bom profissional, ela também muda. E aí eu queria que se você conseguisse trazer esse paralelo, né? Para que a gente está, para que você olha, né, quando você fala de entender sucesso seu num cargo de liderança, né? E como que ele é diferente, por exemplo, de você entender sucesso quando você fala dos seus liderados, que às vezes são as pessoas que estão produzindo, né? Como que é essa diferença de entender resultados ou desempenho em situações diferentes nesse contexto? Perfeito, perfeito. Como designer, eu acho que o meu time, né, ele atua junto com uma squad, junto com o time de produto e engenharia. Então, o sucesso do design está relacionado ao produto que ele toca, né, que ele conduz no dia a dia. Então, se a gente tem um indicador ali de satisfação do cliente, do consumidor, e esse indicador ele acaba reagindo positivamente com a entrega do time, é muito fácil entender que aquele time está performando bem, né, são boas entregas. Então, todo indicador que a gente consegue criar uma ação para alcançar aquele indicador, aquele objetivo, a gente consegue traquear de forma muito clara o sucesso daquele time, daquele produto, daquela performance daquela pessoa. E o time também tem um leveling, né? Então a gente tem a parte de hard skill, que a disciplina avalia também as entregas daquela pessoa no dia a dia. Então a gente construiu isso, é uma coisa que eu comecei a fazer quando entrei no Boticário, comecei a fazer no Magalu também, que é ter um leveling muito claro do que é esperado de uma pessoa na cadeira de designer. Então tem alguns pilares ali, que vai desde pesquisa até análise de dados, né, pós-lançamento. A gente consegue acompanhar e medir o progresso da pessoa naquela cadeira que ela está e o quanto que ela precisa progredir ou se está pronta para um próximo desafio. Quando a gente vai para a liderança, essa análise era um pouco mais abstrata, né, em alguns casos. Claro, a minha performance aqui é avaliada também o resultado de negócio, quanto que a atuação do meu time está afetando, né, ali, ajudando a construção de um indicador de produto. E aqui no Boticário a gente tem um indicador muito legal, que é o indicador de satisfação do liderado. Né? Que legal. Então a gente tem uma pesquisa, que a pesquisa é feita toda quarta-feira, uma pesquisa super curta, assim, são 3, 4 perguntas, e as perguntas não se repetem. Então essa semana eu respondi sobre o quesito relacionamento com meus pares. Semana que vem vai ser outro tema. Então depois de rodar todos os temas, eu volto a responder sobre relacionamento com meus pares, para não ficar uma pesquisa muito densa, né, muito pesada. Sim. Então hoje eu tenho a avaliação que é a satisfação do meu time. Então eu tenho 10 pilares, que eu olho o quanto que meu time reconhece a empresa como um bom lugar para trabalhar, se recomenda a liderança. Então se tem um NPS, que é o LNPS, que é o NPS da liderança. Então quanto você recomenda a sua liderança para um amigo trabalhar. E esse apanhado de indicadores, eles são muito importantes para avaliar o seu engajamento como líder mesmo, né? Então, como eu falei, desempenho do negócio, dos produtos, isso entra na minha avaliação, mas entra também essa parte aqui que vem para essa ferramenta. E aí tem mais um último pilar aqui, que aí serve para todo mundo, né, do grupo, que é como que a gente está aderente aos valores da empresa. Então, aqui, acho que muitas empresas fazem isso, mas é mais um componente aqui que entra na avaliação da liderança, que vai desde o quanto que você toma decisões pensando no consumidor final, que isso para a liderança aparece isso também, que é uma coisa muito legal do Boticário, que não é uma coisa exclusiva para UX, e vai até como que você cria relacionamento com seus pares. Então, quanto que você, como líder de UX, cria uma ponte, né, relacionamento saudável com seus pares de produto, engenharia, negócios. Então, é uma avaliação bem ampla, assim, né, então é um guarda-chuva bem aberto, que consegue olhar a atuação do líder em diversos aspectos, né, um espectro bem grande, vai desde a entrega de resultado, chegando até a parte aqui de como que seu liderado avalia a sua liderança.
Muito legal, muito bom, muito bom. Na última empresa que eu estive, né, que eu trabalhei, a gente tinha algo parecido, só que o nosso era mensal e chamava Felizômetro, que era para medir o índice de felicidade das pessoas. Só que ele era mensal, aí no caso eram as mesmas perguntas e tal, porque era uma vez por mês. Mas você falou e eu lembrei lá, e o nome era Felizômetro, que era uma medida de felicidade, termômetro de felicidade. Isso é bem bacana, porque a cultura é importantíssima, né, e o bem-estar e tal, enfim, é que vai talvez criar até soluções mais criativas. Eu particularmente vejo a criatividade muito relacionada a você estar num lugar de confiança e de conforto, e aí você vai conseguir fomentar mais a imaginação. Isso é muito legal. E a gente falou um pouco agora de métricas e medidas, e hoje você tem um olhar muito forte para e-commerce, para vendas, né? Ali você tá olhando para isso, e me parece que é um lugar onde métricas, números, enfim, são coisas muito constantes. Mas eu queria que você contasse um pouco da experiência, né? Como que é essa construção de design para uma área que me parece, aí você me corrige caso eu esteja falando uma besteira, mas que me parece ter esse olhar talvez até mais próximo de métricas de resultados, né? Quando a gente compara, por exemplo, com um site institucional, que a gente vai olhar ali, é um pouco mais leve, digamos assim. O e-commerce me parece que é uma coisa, né, que a gente está sempre olhando o desempenho, o resultado, e até uma coisa que impacta. Mas como que é trabalhar com design para uma área de e-commerce ou para um canal de e-commerce, ou pensando numa questão de vendas? Se pudesse contar um pouco para a gente dessa experiência. Acho que só para contextualizar, né, hoje eu lidero times que atuam em 5 áreas do Boticário, né? Temos o e-commerce, como você mesmo falou, e tem uma gerência que olha para e-commerce e marketplace. Marketplace é toda a experiência de um seller vendendo na plataforma do Boticário também. Eu tenho também comigo o time de venda direta, que é aquele modelo de negócio tradicional do Brasil, né, que pessoas compram produtos do Boticário, né, do grupo Boticário, e revendem. Então a gente transformou essa experiência que era muito offline, né, muito catálogo físico, revista, né, física que ainda existe, e passamos para uma experiência digital, digitalizada, e estamos digitalizando essa base. E eu também olho para o time de internacional, que é a operação do Boticário além do Brasil, Colômbia, Estados Unidos, Portugal. E o meu 5º time é o time de produtos financeiros, são soluções financeiras para o Boticário. E cada área dessa está num momento distinto aqui de maturidade de produto, né? Não sei se maturidade é uma boa palavra, mas talvez de ciclo de construção de produto, né? O ciclo de vida de um produto. Então eu tenho um time que está muito no começo ainda construindo a solução, né? Entendendo para quem é aquele público, quem que vai usar isso, qual que é o contexto, como conecta entre os sistemas. E tem o cenário oposto, né, ao ciclo de vida de produto, que é o e-commerce. Então o e-commerce hoje está estabelecido, está muito maduro. O nosso trabalho no e-commerce hoje é a evolução contínua dos indicadores. Então, para quem trabalha com e-commerce, cara, o principal indicador de e-commerce é conversão. Né, que é, para quem não está familiarizado, quantas pessoas entram no seu site e quantas pessoas saem lá no funil que compraram o seu produto. Né, então essa é a métrica mais ampla, mais geral aqui de sucesso do e-commerce. Então a gente acompanha isso também acompanha abandono, acompanha a satisfação do nosso usuário, né, no caso do aplicativo a gente olha também a avaliação na Store, e como também contact rate, quantas pessoas entram em contato com o nosso atendimento para resolver um problema. Então quanto mais alto serviço ele tiver no aplicativo que ele usa, menos ele liga para a central. Isso é ótimo, né, o indicador quanto mais baixo, melhor. Então, olhando aqui os produtos que a gente tem, o e-commerce é muito mais o ajuste fino, olhando o indicador, fazendo uma aposta, um teste AB, olha como que refletiu aquele indicador, e a gente faz nossas apostas, né? E sempre aqui no nosso processo, nessas 5 áreas que eu estou atuando, a gente quer sempre errar o quanto antes. Né? Acho que essa aqui é uma máxima para o design, desde que o design existe. Né? Então é muito melhor para o produto ele aprender que não funciona aquela hipótese na hora do protótipo ainda, testando com 5 ou 8 pessoas, do que desenvolver, botar no ar e ver que não funciona. Então a gente vai antecipando quanto antes essa incerteza. Incerteza teremos sempre, mas quando chega na fase do teste AB, a gente tem uma certeza mais direcionada, né? Tem uma aposta ali, uma hipótese um pouco mais bem refinada. E a gente toma essas decisões baseadas nos indicadores, né? Então todo teste AB que a gente fizer, a gente tem um indicador-alvo, né? Não posso abrir exatamente quais são os que a gente usa aqui no dia a dia, mas o principal ali que a gente consegue acompanhar e até pensar, fazer um teste AB para 1% da base, para a gente estar mais seguro, né, e ali entender o quanto faz sentido aquele teste, e aí, conforme o indicador vai refletindo, né, conforme a gente colocou como hipótese, faz sentido seguir, a gente aumenta essa porcentagem e vai ampliando ali conforme a gente vai avançando no teste.
Então, esses produtos que estão um pouco mais avançados, né, no ciclo de vida de produto, a gente consegue olhar mais dados quanti. Perfeito. E outros que estão muito mais no começo de construção, a gente está numa fase mais quali. Né? Então, a gente vai fazer muito mais testes presenciais, moderados com as pessoas, pesquisas, né, ali o shadowing, para entender como que é o dia a dia daquelas pessoas, que sistema que elas usam. No caso de um seller, ou uma pessoa que vai usar um sistema, né, uma solução financeira do grupo, a gente ainda não tem um produto lançado. Então, a gente consegue coletar essas informações para reduzir a incerteza, só que num viés quali, né, olhando mais ali pesquisas, umas coisas mais próximas de cada um dos usuários, né? Então a gente acaba conseguindo conciliar os dois, dependendo do momento de cada produto, e aí entender no nosso leque aqui de designer, né, no centro do Batman, qual ferramenta usar em qual momento, né? Então assim, a gente às vezes vê no mercado pessoas que escolhem uma metodologia ou outra e usa aquelas independente do momento do produto. Assim, acho que o importante é entender qual que é a fase do seu negócio, qual que é a fase do seu produto, e também entender, lógico, muito bem o seu usuário, para você escolher qual o melhor método ou abordagem usar para tirar ali alguma incerteza ou fazer uma descoberta do que faz sentido para o seu usuário, né? Então isso vai variar muito ali nesses quesitos de evolução do produto e também do negócio. Muito bom, maravilhoso. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou pedir da sua experiência, e eu vou te perguntar assim, se você pudesse, eu vou te pedir um conselho, não vou nem se você pudesse, mas pedindo um conselho, não para o designer, eu vou fazer o contrário aqui, mas eu vou pedir para você dar um conselho para o empreendedor, para um pequeno empreendedor. Aqui a gente está falando, claro, Boticário, a gente está falando de uma empresa grande e tal, enfim. Vamos pensar no empreendedor, em quem tem um pequeno negócio ali, que também está conhecendo o que é design, como é que eu uso e tal. Que conselho que você daria para essa pessoa de como que ela pode, de repente, dar os primeiros passos, talvez, ali no design, ou para o e-commerce, ou como que ela pode, talvez, beber desse conhecimento para começar, né? Então, tirando da esfera da grande empresa, mas para as pequenas empresas também, né? O que você acha que a gente poderia adaptar e levar para essas empresas como conhecimento em design, mas também nisso que você falou, de teste, de pesquisa, de errar rápido, enfim. Queria que você falasse esse conselho pensando nesse público. Pô, perfeito, cara. Uma empresa pequena, menor, né, um menor porte, ela tem um desafio orçamentário, né, que ela talvez não consiga ainda ter um time de design dedicado na empresa, né. Então, acho que o conselho que eu dou tenha muito claro para quem você vai vender o seu serviço ou produto. Parece meio óbvio, né, mas não é para que você deseja, mas para qual dor o seu produto resolve, né, o que o seu produto resolve para as pessoas de verdade. Então, se você vende um produto, de fato, produto físico, uma solução digital, entenda, seu produto resolve o quê? Né? Olhando para o mercado, quais são as oportunidades que existem no mercado? E aí a dica, né, talvez uma empresa que ainda não tem um time de design, talvez seja o próprio, ali o fundador, estou pensando numa fintech, startup, olhar a concorrência. Olha a concorrência, o que a concorrência está fazendo hoje? Né? Tem uma oportunidade ali para você encaixar a sua proposta de valor e conversar com pessoas. Não precisa estruturar um roteiro, é ideal que seja estruturado, uma sala espelho, é incrível fazer isso. Mas vai e conversa com uma pessoa que usa o seu site, o seu aplicativo concorrente, ou uma pessoa que está sofrendo ali com a dor que você identificou. Só conversa com ela, fala assim, cara, me conta, o que você faz e como que é você fazer tal coisa. A pessoa fala tanta coisa para você, assim, e anota, né? A dica é anote tudo. E aí você vai ter ali, cara, tanta coisa que você não imagina, né, que olhando ali do ponto de vista da pessoa, que você vai descobrir que talvez você esteja no caminho super certo, ou tem que pivotar, talvez, né, ali o quanto antes. E aí a segunda dica do errar o quanto antes não tenha vaidade com o seu produto. Até agora eu tô olhando muito mais para produto, né, gestão de produtos também, e aí o Joca Torres fala, né, cara, assim, se você lançou o seu MVP, né, que é o mínimo produto viável, é o mínimo para funcionar o seu produto, você não tem vergonha, tem um problema. Tá? Então, assim, lance o quanto antes. É uma planilha e tem alguém ali fazendo atendimento por telefone, escrevendo no WhatsApp, preenchendo a planilha, tá ótimo. Teste a sua solução. Então, assim, não tenha vergonha, coloque o quanto antes no mercado, prove, faça a prova da sua solução e entenda se faz sentido. Porque é muito melhor você fazer isso quanto antes, e perceber que não deu certo, do que investir o seu orçamento que deve ser mais enxuto, e aí perceber que você tomou um caminho que não era ideal. Então, resumindo aqui, as duas dicas são essas. Vai para a rua, converse com as pessoas, não precisa estruturar nada muito grandioso. E depois disso, teste.
faça o teste que você conseguir fazer, cara. Não precisa ser nada elaborado. E aí tenha vergonha desse teste. Assim, nossa, eu vou lançar isso mesmo, tá tão feinho, lança. Bota na rua e vê como acontece. Muito bem. E sabe o que você falando, tem algumas máximas que eu carrego na minha cabeça, e essas tem uma máxima que essa que você falou da gente, né, lançar e fazer, nenhum planejamento sobrevive à primeira interação com as pessoas. Então eu sempre falo isso, porque eu falo, gente, tá parando em pé, coloca na mão das pessoas, porque aí conectando com o outro, as coisas mudam muito. Exato. Então a gente vai mudando o produto e de repente ele vai ganhando outras formas que você não tem como saber até a interação com as pessoas. E no papel, no projeto, super funciona. E aí quando você vai colocando, então eu acho muito, muito válido o que você falou, porque eu tenho muito essa percepção, gente, coloca, porque tudo que a gente planejou, e para quem já fez muito teste de usabilidade, eu já fiz muito teste de usabilidade, é muito interessante, porque você entrega na mão da pessoa com a certeza absoluta que você colocou todos os pontos, tá tudo certinho. O usuário não acha o botão vermelho piscante no meio da tela, vai procurar no rodapé, na fonte 10, e você tem que fazer aquela cara de paisagem, de tá tudo bem. Eu falo, gente, nenhum planejamento... Eu acho que tem um boxeador que fala alguma coisa assim, né? Todo plano some na primeira porrada que você leva, alguma coisa do gênero. Mas a minha variação é nenhum planejamento sobreviver à primeira interação com as pessoas. Vá que você vai ter que, provavelmente, adaptar muito mais do que seguir um plano. Não tem muito como fazer. Perfeito. Mas, poxa, eu tenho uma história muito legal no Magazine Luiza, que a gente era pré-pandemia, né? Era outro mundo, não é o mundo que a gente vive hoje. E a gente estava na zona norte de São Paulo, perto da rodoviária do Tietê. E uma designer, cara, empresa pequena tem restrição orçamentária, empresas grandes vão ter também, porque cada área vai ter seu orçamento ali para atuar, né? E a gente convidar pessoas, às vezes é muito difícil para o e-commerce, para o usuário final, que a gente tem uma taxa de aceite muito baixa, né? Então, assim, a gente convida muitas pessoas, poucas pessoas querem, né, participar de uma pesquisa. E ela teve uma ideia que eu acho que foi genial, assim, cara, e custo zero. Ela preparou o roteiro, é uma pesquisadora, a gente queria testar uma solução, no protótipo ainda ali, a gente usava na época, já era Figma, acho que já era Figma, ou era Sketch com outra solução, com InVision, eu acho. Colocou no celular, ela foi para a rodoviária. Eu falei o seguinte, vou testar com pessoas do Nordeste. Então ela ia no espaço que tinha um ônibus, indo para alguma cidade do Nordeste, a pessoa está esperando o ônibus sem fazer nada, eu falo assim, oi, tudo bem? Eu estou fazendo um teste aqui de uma solução, você pode usar só para ver se funciona? Ela só fazia isso. A pessoa está ali sem fazer nada, esperando com a mala ali do lado do pé, assim, daqui e pego. A gente aprendeu tanta coisa, cara, tanta coisa, com custo zero. Não, foi só atravessar a rua. E maravilhoso, porque imagina, se você fosse pensar numa pesquisa em campo, que você tivesse que pegar o time e levar até lá, provavelmente não teria verba ou não seria aprovado tão rápido, né? Foi uma ideia genial, gente, achei muito interessante. E você vai numa rodoviária, você vai em aeroportos, tem pessoas do mundo inteiro, de repente, então, que ideia boa, vou usar. Vou roubar a ideia dela e vou usar, que coisa boa. Com pouco orçamento você consegue fazer isso, cara. E assim, tá longe da rodoviária, vai no café, sabe assim, vai numa... Cara, para quem que é esse público, né? Quem público é esse? São pessoas que trabalham de maneira autônoma. Cara, encontre alguém que faça esse trabalho e faça um teste. Puta, testei uma pessoa só. É pouco ainda, mas começou. Sabe? É muito importante começar. Exato. E aí um paralelo aqui do que você estava falando que me veio à mente também a gente captura bastante conhecimento qualitativo na conversa e tal, mas sobre os testes, né? Quando a gente fala do ambiente digital, hoje tem inúmeras ferramentas de teste, você consegue testar muita coisa em muitos níveis, que eu acho que facilita muito. Você estava falando talvez o empreendedor, às vezes é o fundador, às vezes é o dono da empresa, enfim, mas tem muitas ferramentas que são possíveis para usar, para testar, para ver acesso, enfim. Hoje no digital você consegue testar de tudo, né, por um preço muito baixo, às vezes a quase custo zero, se a gente for comparar ali um Google Analytics, alguma coisa assim. Legal. Então, vale muito a pena testar, né? Total. E eu queria aproveitar até essa sua provocação e aí fazer uma sugestão para um designer que é o único designer numa empresa, que essa empresa conseguiu ali provar o seu valor, conseguiu montar um time que é um time de uma pessoa só. Cara, designer, usem não, né? Se aproxime do time de desenvolvimento, sabe? O engenheiro que está ali fazendo código, cara, ele pode te dar muitos insights. E quando esse engenheiro vai contigo para uma entrevista e vê a pessoa ali sofrendo com o seu produto, né, pensando que é uma solução digital, você já tem mais um aliado para priorizar aquela solução. E o engenheiro vendo aquilo, ele vai dar outras ideias que talvez você não tenha pensado, vocês juntos vão fazer isso. Então, o designer sozinho que está na empresa não sofra,
né, se aproxime, crie alianças com o time de produto, de time de engenharia, time de, talvez, ali tem uma pessoa de atendimento, que conhece também muito bem ali a parte de vendas, aproxime, atendimento ao consumidor é a fonte de aprendizados. Então, se tem uma pessoa que atende a ligação do seu usuário, cara, você deveria marcar uma reunião semanal, no mínimo, com essa pessoa, para coletar quais são as dores de quem está usando o seu produto ou serviço. É maravilhoso, muito bom. Você tem muitos aliados. Para quem designers sozinhos, tenham aliados, e designers também, equipe, também façam aliados em outras áreas. Eu acho muito enriquecedor. E aí eu vou aproveitar o seu gancho e falando sobre um designer que quer entrar no ramo ou se especializar em e-commerce de repente, né, ou falar sobre isso, porque a gente está conversando aqui, você falou um pouco até sobre a questão a gente às vezes não, né, o design também é cobrado por resultado de produto, não é só o fato da boa usabilidade, a boa usabilidade está a serviço de uma métrica de conversão no final. Mas o que você diria que seria bacana, pensando num jovem designer, aí eu estou começando a trilhar meu caminho na parte de design e eu quero me especializar mais, eu quero estar mais preparado, de repente, ali, para um setor de e-commerce, para uma área de e-commerce, até para montar um portfólio, de repente, participar de uma entrevista ou coisa assim. Que caminhos ou o que você acha que eu deveria aprender, ou caminhos, ou olhar, para poder fortalecer esse lado aí? Tá, eu vou começar respondendo sem olhar para e-commerce, mais para a atuação de designer, e depois eu tento direcionar ali para a parte de e-commerce. Eu acho que o design hoje, ele tem que ser mais... Isso é muito óbvio, né? Mas tem que ser falado que é muito mais sobre pessoas do que sobre o design em si, né? Eu vejo muitas pessoas entrando na área de design focando muito em ferramentas, que é essencial, é por onde você consegue construir sua solução, mas não se prendam só à ferramenta, né? Busquem entender sobre pessoas, e pessoas no sentido amplo da coisa, né? Não somente quem vai usar o seu produto do e-commerce, que é uma pessoa já digitalizada, que já usa, compra pela internet, vai entender pessoas que ainda não compram, pessoas que têm medo de comprar online, pessoas que gostam de ir na loja física para comprar um produto que seja e não compra online. Entenda essa pessoa, entenda por quê, quais são os medos, os receios, porque ela prefere fazer isso. Então a dica que eu dou é entenda sobre pessoas. Acho que isso é fundamental, porque você como designer numa empresa, não importa se você é o primeiro designer da empresa ou um designer em uma equipe de 100 pessoas, você representa o usuário na companhia. Então, no começo eu comentei ali que o nosso trabalho é o design do produto, do serviço, mas também é o design da companhia, né? Porque a gente está representando a nossa disciplina para uma companhia que às vezes não sabe o que é o design. E tudo bem, sim, talvez eles não foram formados, não foram instruídos a entender qual é o nosso papel. Então, a gente está construindo a nossa atuação, o nosso papel de design ali, construindo esse papel, defendendo esse papel de design, e antes de tudo, a gente está representando o nosso usuário. Então, entenda sobre pessoas. Entenda sobre ferramenta, que é importante, mas nunca esqueça de olhar para as pessoas. Quando você fala para e-commerce, eu acho que é importante, lógico, né? Aqui você está falando de um perfil mais digitalizado, então eu falei dos medos, eu acho que entender o e-commerce como um todo aqui é muito importante. Eu acho que tem um conceito que a gente usa muito, que é o funil de compra. Como se fosse um funil mesmo, né? Eu falei de conversão agora há pouco. Então, quantas pessoas entram no site, quantas pessoas compram no final? Então, entenda isso, entenda as principais métricas do e-commerce, e se coloque no papel do usuário. Sim. Use sistemas diversos. Sim, você não compra, você não gosta de música, de instrumento. Faça um experimento. Como que é comprar um instrumento musical online? Como que as coisas funcionam? E crie seu repertório de como as coisas funcionam. E, de novo, entenda quem são as pessoas que compram online. Acho que essa é a dica mais ampla. E aí o ponto mais direcionado ali para e-commerce é se aproxime de fóruns de discussão, participe de eventos. O Fórum E-Commerce Brasil é um lugar ótimo para criar conexão, conhecer pessoas, saber o que as pessoas estão fazendo nas empresas. Então acho que tem esse papel também de você conseguir entrar no meio e conseguir aos poucos conhecer o que o mercado fala do e-commerce hoje. Né? E é um mercado que, uma vez estabelecido, você trabalha no incremental. Então, o produto lançado, você varia uma métrica e vai aos poucos ajustando aquela métrica, subindo de 0,5% já é uma vitória absurda. Então, dificilmente você vai ter uma solução revolucionária que mude completamente a forma de compra. Você vai fazer pequenos ajustes evoluindo essa revolução aqui, evoluindo essa experiência de compra ao longo do tempo. Perfeito, muito bem. E aí você falou de ferramentas e tecnologias. Eu vejo muito isso de, né, todo mundo quer fazer talvez o curso da última ferramenta, mas
talvez não refletir tão, vou chamar aqui de filosoficamente, mas refletir no sentido de discutir sobre as coisas, mas sobre o design, a aplicação e as pessoas. E aí a minha pergunta agora, que eu gostaria de trazer aqui como pensamento e provocação, eu queria te ouvir a respeito, é o que se enxerga hoje como um desafio de design? O que seria o desafio do design para esse momento que a gente está vivendo? Eu sei que a gente tem IA aparecendo e as pessoas estão, meu Deus, eu vou perder meu emprego para IA, não vou perder, ou enfim, outras ferramentas aí maravilhosas que faz que a gente transmite com o pessoal de desenvolvimento muito mais rápido, enfim, a gente tem uma efervescência, um burburinho ali, né, de coisas acontecendo no ramo da tecnologia, nas mudanças comportamentais, sociais. As empresas talvez estejam ou não mais conscientes do que é o design, de repente, porque há um tempo atrás a gente falava muito de ensinar o que era o design. Será que agora já é alguma coisa que está mais tranquila? Mas eu queria ouvir a sua visão de qual é o desafio do design hoje, né? O que seria os grandes desafios que a gente tem para a área de design atualmente? Eu entendo que até pensando no futuro da profissão de designer, né? Principalmente designer de produto digital, eu acho que o desafio é a gente entender mais sobre gestão de produto. Então, acho que a gente faz muito bem, né? Eu coloquei ali como, cara, o seu principal ponto é entender o usuário, também ferramenta. Acho que isso aqui já está na nossa essência, né, como profissionais, mas eu acho que o nosso desafio hoje é entender sobre gestão de produto. E eu não estou falando que a gente vai ter que virar um PM, um PO. Eu acho que a gente vai ter que virar também uma pessoa de gestão de produto. Né? Então, eu vejo como um desafio até da evolução da profissão, e pensando no futuro, e aqui atuando como líder, eu vejo pessoas que são super referências no mercado, liderando times de produto e design. Cada vez mais pessoas liderando essas duas profissões. E no dia a dia, acompanhando meu time, eu vejo que tem uma parte ali, um meio do caminho, que você pode deixar na mão do PM, vai ser um trabalho fantástico, deixar na mão do designer, vai ser um trabalho fantástico também. Então as duas atuações, as duas profissões estão muito próximas. Então eu coloco um desafio aqui para a gente, como designers, é entender cada vez mais sobre gestão de produtos. Eu acho que isso vai ser fundamental para a nossa profissão no futuro. Como líderes e até como designers mesmo, ainda que constroem produtos, acho que isso só vai reforçar a nossa atuação, né? Então a gente representa o usuário, a gente conhece muito bem a solução. Se a gente entende de produto, o que é essencial para o produto, para o negócio, a gente vai tomar decisões muito mais precisas, né? E reduzir as incertezas que eu falei agora há pouco. Então eu vejo que esse é o desafio aqui, até pensando numa evolução da cadeira mesmo de design, o design de produto, o produto ganhando mais peso na nossa atuação. Nesse ponto de tecnologia, eu acho que a gente nunca vai ter um momento tranquilo de entender tudo, agora é só usar que apareceu aqui, não aparece mais nada. Toda semana vai aparecer coisa nova. Então, eu acho que aqui, para quem está bastante tempo em tecnologia, né, eu sou de uma época que eu usei o Flash como principal solução para a web, de repente o Flash desapareceu. Exato, nem existe mais, morreu mesmo. Morreu. E aí mudamos, né, nova HTML5, enfim, a web, né, mudou completamente. Isso vai acontecer de novo. E isso vai acontecer no sentido da tecnologia, isso vai também mudar como as pessoas interagem com a tecnologia. Hoje a gente está muito conectado aqui com a parte de interação tradicional ainda de um ponteiro na tela. Você tem aqui um touchpad, um mouse. Exato. A gente passou por um toque na tela, mas estão surgindo novos paradigmas de interação, que é por voz, né? A gente usa bastante voz hoje. Exato. Possivelmente interações mais sensoriais, né? Ali no contato com a sua pele. Então, a gente tem que pensar também que esses paradigmas que a gente conhece hoje de interação podem mudar. Então, o desafio é como que a gente se antecipa a tudo isso. Conectado com o que está acontecendo na tecnologia, IA aparecendo, a solução por voz aparecendo cada vez mais preciso. Então, como que a gente se antecipa para quando isso chegar, não ser um susto para a gente, né? Porque esses paradigmas vão mudar. E aí, voltando, só pegando esse ponto do IA, cara, IA não vai roubar o emprego de ninguém, eu acredito. Ele vai ser muito mais no nosso copiloto. Então, se você pode usar hoje o IA para construir uma solução mais fácil, deixar o seu trabalho mais fluido, vamos usar, porque não tem mais volta. Né? E depois da IA vem outra coisa que vai mudar de novo toda a nossa relação com tecnologia e paradigma de interação também vai mudar. Muito bem. Muitas mudanças acontecendo. Os vestíveis, né? Agora tem anel, até tinha um relógio, tem o anel que colocou, tem o óculos que está aparecendo, enfim, a gente ainda está tentando entender essa tecnologia de um jeito confortável,
Mas o que é legal, assim, uma coisa que eu acho bacana, essa semana eu tive uma conversa com uma amiga de longa data da parte de design, e a gente falou, no fim a gente está desenhando interfaces, então as interfaces podem ser muitas, pode ser a mesa, pode ser o óculos, pode ser o relógio, pode ser, mas a gente está desenhando as interfaces enquanto designers, o que nos traz um campo de atuação muito, muito vasto, né, sempre parece crescente. Exato, então, exato. Muito bacana. Eu gosto do conceito que relaciona a interface com a ponte. A gente está fazendo ponte. Essa ponte, ela é visual, é por interação por voz, é ao sentido do toque, está criando pontes, né, que conecta o ser humano com a tecnologia. E tem uma coisa que não muda tão rápido, que é o ser humano. Tem um livro que eu gosto muito, eu não lembro exatamente o título, mas ele fala que é o nosso cérebro antigo no mundo tecnológico. Então o livro defende isso, o nosso cérebro não evoluiu tanto conforme a tecnologia evoluiu. Então nós somos pessoas, né, com habilidades, com desejos, sonhos, isso não vai mudar só porque mudou a tecnologia. Então, voltando ao ponto lá fundamental, conheça pessoas. Se mudou o paradigma de interação, como sua amiga falou, você falou agora, a gente está fazendo interface. Né, no final do dia, está conectando o ser humano com uma solução, um produto, um sistema. Exato, a gente continua traduzindo, né? Estou traduzindo ainda aquele campo de zeros e uns para pessoas, agora eu vou talvez traduzir campos extremamente rápidos e inteligências muito artificiais, redes neurais, mas ainda assim eu vou ter que traduzir para o ser humano, né? Isso é muito bacana. Muito legal. Eu vou fazer uma pergunta que eu considero relativamente capciosa. Eu gosto de ser um entrevistador, eu gosto, não, por isso que eu não participo de entrevista que eu tenho que responder, porque aí eu posso fazer minhas perguntas capciosas. Mas o que você acha que seriam bons elementos para você entender uma ideia de design como uma boa ideia? Então, sei lá, se eu fosse, digamos assim, eu sou um designer que vou te apresentar uma ideia de design. Que lição de casa você acha que seria interessante eu fazer para eu chegar e falar, Léo, olha aqui a minha ideia e te apresentar de uma maneira estruturada que você possa falar, acho que essa ideia é bacana. Então, se você conseguir responder, porque eu acho que é uma pergunta capciosa, mas que características que tem uma boa ideia de design? Ela é uma pergunta capciosa. Eu acho que a primeira pergunta que eu faria para mim mesmo, e talvez ali para o designer, é: isso é uma ideia ou essa é uma descoberta? Então, se a pessoa me contar que, cara, Léo, eu estava numa entrevista, no teste, percebi que as pessoas estão errando aqui. E eu pensei em resolver esse problema para a pessoa conseguir alcançar o objetivo dela fazendo isso. Porque a hipótese é essa. Aí sim eu vou falar, cara, interessante, é uma boa solução. Eu não consigo pensar em ideias, né, talvez tanto entrando com design, né, pensando em processo, sem que eu entenda o processo para chegar naquela solução. Então, se vem uma ideia que parece genial, mas eu não entendi como a pessoa chegou lá, eu falo assim, cara, não sei. Não tenho certeza que funciona. Agora a pessoa me mostra ali que ela pegou evidências, montou uma hipótese, faz sentido ali o que ela viu de problema, aquela solução resolver aquele problema, eu falo assim, cara, acho que faz sentido. Acho que faz sentido. E aí eu não vou ser um aprovador, eu falo assim, quem vai aprovar isso é o nosso usuário. Vamos testar? E aí, de novo, vamos testar pequeno. Vamos pegar 5 pessoas e validar isso. É um teste de um problema que está no ar, está online. Vamos testar, fazer um teste AB. Vamos corrigir isso em produção para 1% da base e ver como se performa. Fazendo tudo isso com indicadores, como que a coisa performou, aí eu consigo falar, realmente, era uma boa ideia, era uma boa solução. Muito bem. Agora a gente falou meio que de uma estrutura, de ideias e tal, e se eu adicionasse uma camada de, tá, e agora eu quero que você invista uma grana, então agora você, além de aprovador da ideia, você também é investidor financeiro do negócio. O que teria que acrescentar nessa história, o que mudaria alguma coisa ou não, porque aí, para a gente falar um pouco da questão do negócio, do impacto de negócio que a gente falou, que é super importante, mas pensando como investidor agora, além de falar, olha, tenho aqui, capturei da pessoa, identifiquei da pessoa, o que eu colocaria mais para também mostrar que é um negócio viável? Legal, eu como investidor, eu quero ver o mercado. Qual fatia de mercado a gente pode encontrar um retorno? E eu como investidor, eu vou fazer um aporte e quero um retorno. Então eu quero entender qual fatia, qual oportunidade de mercado existe com essa nossa proposta de valor, e aí que esteja claro não só a solução, mas a proposta de valor daquela solução, e aí olhando a projeção do mercado, crescimento, talvez um possível share a cada 1 ano de crescimento aqui da nossa solução, qual o retorno que eu tenho anualmente. Então como investidor eu quero ver isso, né? Quanto que a pessoa realmente olhou para o mercado, entendeu, lógico, a dor do usuário, tem uma oportunidade ali, tem alguém fazendo isso muito bem feito,
mas a gente pode pegar isso que está sendo bem feito, fazer melhor ainda, também acho uma boa alternativa. E aí o principal é, a gente fazendo isso, nossa hipótese é de retorno de X% em um ano. Então, eu como investidor quero ver isso. Assim, qual é a oportunidade, onde que a gente vai atacar e quanto que a gente vai ter de retorno. Muito bom, excelente. Eu gosto de fazer essa pergunta porque ela é uma provocação para nós, enquanto designers, e somos humanos e temos que ser, e tá certo. Mas chega um momento que a gente tem que falar com o investidor, né? Que seja um stakeholder interno, que seja alguém da empresa interno, ou que seja realmente um investidor, alguém que está fora da empresa. Vai chegar uma hora que a gente também vai apresentar a nossa ideia, nosso conceito, nossa funcionalidade, enfim, para alguém que o olhar vai estar mais direcionado à parte financeira, comercial, enfim. Então, eu gosto de fazer essa pergunta, vou fazer um Shark Tank aqui do design daqui a pouco, mas é mais para a gente treinar esse outro lado, né? Então, apresentar o humano, apresentar da onde veio a ideia, identifiquei, uma pessoa fez, essa é a dor, mas em algum momento alguém vai te perguntar, tá, e como é que eu pago a conta, né? Então, perfeito. Eu gosto dessa pergunta e tenho feito ela bastante. Perfeito. E essa pergunta é ótima porque conecta com o que a gente falou agora há pouco do designer entender sobre produto, gestão de produto. Gestão de produto ajuda a responder isso, né? Qual que é o nosso investimento, qual que é o nosso retorno e quanto que isso traz de retorno para o negócio, né? Então acho que isso vai deixar a nossa solução mais completa e aí você tem razão, assim, né? Você tem que ser um empreendedor na empresa que você está. Você não é só um empreendedor quando você cria uma empresa que você fundou. Você tem que defender uma ideia, você tem que garantir que aquilo vai ter um retorno para o negócio, que é saudável para a companhia. Então, quando você consegue falar do retorno, do investimento que você vai ter de um produto já estabelecido, um produto novo de uma companhia grande, cara, isso é fundamental. Assim, para a saúde do negócio isso é muito importante. Perfeito, muito bem. E agora falando de inspirações, eu queria saber o que te inspira? Pessoas, comportamentos, frases, filosofias, não sei. Mas o que inspira você? O que te inspira? O que pessoas te inspiram? E por quê, né? Pô, que legal, cara. Ótima pergunta. Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de aprender muito, assim, né? Eu acho que vou estar muito triste um dia que eu não conseguir mais aprender nada, né? Então, eu tenho uma filhinha de 6 anos, completou 6 anos agora segunda-feira. Eu aprendo tanto com ela, cara. Eu tô vivendo de novo a infância, né? Não a minha infância, mas uma outra infância. Sim. É uma infância vendo uma menina crescendo nesses dias de hoje. E ela traz cada pergunta que fala, cara, nunca parei de perguntar isso. Tipo, por quê, né? E é incrível, assim, a ótica da criança, que tudo é muito novo. Então eu aprendo muito com ela. Então acho que a inspiração para mim é poder aprender coisas novas. Né? E aí trazendo para o negócio aqui, né? Cara, eu estou numa empresa de cosméticos, de beleza, né? Que vende autocuidado. E eu estou descobrindo tanta coisa, tanto aprendizado. Assim, eu nunca fui um cara que usa creme, que usava produtos para barba, cabelo. Estou descobrindo um universo que é novo para mim, né? E isso é muito inspirador, você conhecer coisas novas. Então acho que para mim o ponto da inspiração vem daí, daquele friozinho na barriga, assim, nossa, não sei o que é isso, não sei como funciona. Vamos lá, acho que isso me dá essa vontade de fazer acontecer. E aí de pessoas, cara, do nosso mercado, assim, eu gosto muito do John Maeda. Eu acho que é um cara... Se eu falei lá atrás de vamos olhar para o futuro e se antecipar, esse cara tá fazendo isso muito bem. Assim, cada reporte que ele lança anualmente, eu falei, cara, parece tão incipiente isso, mas de repente daqui a pouco vem um tsunami, essa coisa virou o padrão do mercado. Né? Então eu gosto muito dele. Eu estou cada vez olhando mais para produto, né, tentando aprender um pouco mais de gestão de produtos. Estou acompanhando bastante o Joaquim Torres, é um cara fenomenal. E aí eu estou lendo coisas de produtos também, né, Melissa Perry, e também estou lendo o Papa aqui de produto, né, Mark Kagan também, estou acompanhando bastante. Então acho que são esses nomes que me vêm à cabeça assim, de referência hoje. Vai ter mais, com certeza, vão ter mais pessoas. Tim Brown ali atrás, né, com a parte de design thinking, acho que talvez hoje um pouco menos, mas foi uma inspiração muito grande na minha carreira. Eu acho que são esses nomes que eu olho hoje bastante. É maravilhoso. E o John Maeda eu acho legal que tem As Leis da Simplicidade, que foi um dos livros que eu li e me inspirou, enfim, que é um livro curto e ele é relativamente simples, porque a ideia é essa, né? E aí você lê o livro dele, que é super simples, você vê os reportes, você fala, gente, John, cadê o simples, John? Que você está trazendo uns negócios aqui que eu vou demorar uma semana para conseguir consumir tudo isso que você está trazendo agora. Mas eu acho ele fantástico, que legal. Eu vou te fazer algumas perguntas agora, e eu vou deixar você à vontade para você responder essas perguntas
num campo perto, pessoal, num campo profissional. Eu quero que aí você vai escolher o caminho que for mais confortável para você. Mas eu queria que você falasse para mim uma coisa que você ama. Repetindo, pode ser no campo pessoal, profissional, pode ser no ambos, pode ser como você quiser. Eu acho que a pergunta capciosa é essa, cara. Assim, que a pergunta é ampla, né? Mas é legal, mas é ótima. É ótima. Cara, o que eu amo, né? Acho que uma das pessoas, já falei, eu falo da vida pessoal primeiro, minha filha, né? É uma fonte de inspiração para mim, assim. Eu tô vivendo novamente a infância pela ótica de uma menina, né? Tem muito desafio, né, no mundo que a gente vive hoje, né? Então acho que a gente tem muito como evoluir como sociedade, né? E ali tá com ela, minha missão aqui é deixar o mundo um pouquinho melhor para ela quando ela for adulta. Né? Então acho que essa é a minha missão, é uma pessoa que eu amo muito, minha companheira também. Falando de família aqui, né, minha família inteira, minha gata, a Mia, que fez 10 anos agora, minha companheira, não tá aqui hoje, que delícia. Que pareça, ela me vê falar pra câmera, ela pula na frente, assim, minha segunda a sexta é assim, hoje ela não tá aqui, não sei porquê. Então são assim, coisas que eu amo mesmo na vida, né, são todo esse suporte, essa construção que a gente tem, e é puramente relacionamento, né, humano, assim, a gente às vezes esquece, né, que eu falei lá atrás, a gente ainda é a pessoa de milhares de anos, estou chutando aqui, mas a gente ainda tem medo, tem sonhos, tem frustrações, né? E como que a gente consegue receber tudo isso, né? Assim, eu acho que o ser humano não é estar feliz 100% do tempo, é você conseguir aceitar o sentimento que aparece na sua vida, né? E eu acho que o amor é uma palavra muito forte, assim, ela é muito ampla, diz muita coisa, né? Então acho que eu começo dizendo isso da minha família aqui, que é o meu suporte, minhas companheiras de viagem no dia a dia, viagem quando a gente viaja, que é muito divertido com elas. Então é a minha gangue aqui, a gente faz muita coisa junto. Eu amo minha profissão também, eu falei no começo me apresentando, né, cara, eu acho que eu sou muito privilegiado, assim, de ter encontrado o design na minha vida. Eu vejo que hoje eu uso design para tudo, sem saber que eu usava para tudo, né, então gestão de pessoas, cara, basicamente o processo de design, assim, né? Hoje eu tenho líderes incríveis, assim, na minha gestão, que eu olho e falo assim, cara, essa pessoa é uma líder fantástica. E com certeza o trabalho que ela faz como líder, ela sem querer aprendeu fazendo isso como designer. Ouvindo as pessoas, entendendo as dores, colocando no lugar do outro. Então, isso te prepara de uma maneira tão rica para você no futuro virar uma liderança humana, que eu acho que nenhum curso vai ensinar. Você pode até aprender, mas a atuação de design aqui, como UX designer, te prepara para colocar no lugar de entender o outro. Entender que não é sobre você, é sobre o outro. Acho que isso é fundamental para a atuação como líder. E aí, cara, muita coisa a gente ama na vida, né? E aí eu amo meus hobbies também, né? Então música, eu adoro música. Eu não toco bem nada, mas eu adoro ter instrumento musical. A guitarra aí atrás é real, você toca mesmo, não é enfeite. É real. Pelo amor de Deus, não. Eu consigo ligar, faço um riff ali, alguma coisa ou outra, é um baixo que tá aqui, tem um violão também. Adoro música, adoro videogame, cara. Meu lado geek aqui é muito forte. Tenho menos tempo do que eu gostaria de jogar mais videogame, não consigo jogar. Adoro tecnologia. Um tempo atrás eu ficava fazendo coisas no Arduino, montando sisteminhas aqui, acendendo LED, apagando LED. Então eu gosto dessa parte geek ainda aqui de explorar a tecnologia. Muito bom. Eu tenho uma crítica a videogame, talvez agora eu arranje alguns inimigos, mas eu tenho uma crítica a videogame que eu não entendo, porque eu gosto de joguinhos, eu jogo mais no computador, joguinhos de montar cidade, de segunda vida, esses joguinhos assim. Aí eu fico vendo as pessoas no videogame jogando, sei lá, FIFA, GTA, e as pessoas ficam muito irritadas. E eu falo, gente, mas você tá num momento de descontração, você tá jogando um jogo e você fica puto, e você quer jogar o controle na parede. E eu fico, gente, eu não entendo, é um descanso, é uma distração que eu não entendo. Porque as pessoas ficam mais putas e nervosas do que tranquilas. E aí eu sempre fico com a minha crítica de, mano, esse videogame não tá dando certo, não, você não tá sabendo usar videogame. Mas enfim, devo ter arranjado aqui alguns inimigos, mas essa é a minha crítica ao videogame. Mas eu jogo também, mas eu prefiro joguinhos xadrez mais parados, né? Personalidade, não tem jeito. Muito bom. Muito bem. Me fala uma coisa que você odeia, ou coisas que você odeia, ou algo que você odeia. Eu tento não odiar as coisas, acho que faz mais mal pra gente do que pra coisa que você odeia, né? Uma vez eu vi uma frase muito legal: quando você guarda rancor, você toma um veneno e espera que a pessoa que você não gosta passe mal.
Mas, cara, é exatamente isso, né? Coisas que eu odeio, cara. Eu acho que tem um pouco do que eu falei ali, né? Do que eu amo, que é a minha filha, né? E acho que do mundo que a gente vive. Tem algumas coisas ainda que o nosso mundo precisa evoluir muito, assim, que, né, acho que a gente tem como ser humano, assim, como humanidade, resolver, né? Então tem algumas coisas ainda de uma parte estrutural, né? Pela coisa de que a gente vive hoje, que a violência mesmo, né, cara? Por uma coisa que eu acho tão ruim, assim, né? A gente vive num mundo de medo, né? A gente sai de casa com muito medo. Então, uma coisa que eu falo, cara, queria acabar com isso, sabe? Eu queria que a gente conseguisse construir uma sociedade que as pessoas possam ser livres, né? Fazer o que gostam de fazer, né? Independente se alguém está dizendo sim ou não. Cara, eu gosto de pintar, eu quero pintar e não quero que alguém me diga que eu tenho que pintar da cor A, B ou C. Então, acho que esse medo, assim, né, que a gente tem ainda, acho que é uma coisa que eu não gosto muito. Eu não sei dizer mais alguma coisa que eu não gosto, que eu odeio. Acho que eu odeio uma palavra muito forte, cara. Eu sei, eu brinco porque eu já fiz essa pergunta várias vezes e gera essa... Mas eu gosto, eu não troco o odeio por o que você não gosta. Mas eu posso pensar, tá? Talvez eu não esteja lembrando agora, eu vou refletir aqui, talvez. Eu gosto do poder dessa palavra. Poder, assim, modo de dizer, né? Ela é uma palavra difícil. E aí, às vezes eu falo, mas pode ser alguma coisa que você não gosta e tal, mas chega um momento que eu falo, odeio, vamos ver o que o nosso cérebro, né? Porque a nossa mente é surpreendente. Mas muito bem, muito bem. E me fala quando você se sente feliz? O que te faz se sentir feliz? Ou quando você se sente feliz? Eu descobri isso, né? A terapia ajuda muito a gente se descobrir também, né? Então, cara, uma coisa que faz muito bem pra mim é o sentimento de concluir alguma coisa. Né? Isso levou tempo a entender que é isso, né? E às vezes eu concluí, aí eu desafio a olhar no dia a dia, mas eu concluí cara, terminei a lição de casa com minha filha, uma coisa pequena. Falei, cara, uma coisa que terminei de fazer. Então eu tenho o perfil muito do fazer, né? Acho que o design aqui me abraçou tão bem, porque eu gosto de ver as coisas ver as coisas sendo feitas, né? E fazer. Então me deixa muito feliz quando eu vejo uma coisa ali concluída. Eu falei, cara, que satisfação boa de ver uma coisa que deu certo. E tem outra coisa que eu também gosto muito, que eu descobri sendo pai, eu nem falei, mas quando eu virei pai, eu virei gestor no mesmo ano, assim, coisa de 3 meses de diferença. Ganhou uma criança e liderados ainda. Exato, assim, cara. E aí uma coisa que eu descobri não é mais sobre mim, é sobre as pessoas com que eu ajudo elas a se desenvolver. E aí, tanto como pai, como gestor, é muito bom ver pessoas progredindo na carreira, assim, real, cara. Eu acho que é uma felicidade tão grande, assim, porque é igual uma criança que tá aprendendo a andar de bicicleta e ela tirou a rodinha, fala, cara, que maravilhoso isso. Uma criança que tá andando na rua e consegue ler uma placa. Minha filha leu hoje uma placa na rua. Cara, que coisa incrível. E a mesma coisa é uma pessoa do seu time progredindo, né, se encontrando na carreira, evoluindo, crescendo. Amigos também, cara, amigo que conseguiu comprar a casa que ele queria, largou o mundo de negócios, montou uma pousada. Falei, cara, que gostoso isso, sabe? Isso me dá um prazer, uma felicidade muito grande. Muito gostoso ver a vitória, assim, né? As conquistas, a melhor palavra das pessoas. Sim. Que bacana. E você tem medo de alguma coisa? E do que seria isso que você tem medo? Eu acho que eu tenho medo de perder coisas que eu amo, óbvio, né? Isso é mais imediato, né? Coisa que a gente tem, pessoas, né? Perder pessoas é muito difícil, tenho muito medo disso. É natural, a gente nunca vai estar preparado para isso, mas isso vai acontecer. E do lado profissional, eu tenho medo de um dia eu me fechar para aprender coisas novas. Né? Então, você falou de inspirações, né? Cara, inspiração para mim é uma coisa que eu não conheço e vou lá descobrir, friozinho na barriga, vamos lá, vamos fazer, vamos aprender. Eu tenho medo de um dia falar e falar, eu não quero mais isso, acho que eu já sei tudo que eu tenho que saber e me fechar e achar que a minha percepção de mundo é a certa, sabe? Eu tenho medo de me tornar isso, né? Eu não sei como que seria a minha vida se eu não tivesse friozinho na barriga com coisas novas. Que legal. E me diz uma coisa que você não tem medo. Eu não tenho medo? Cara, eu não tenho medo de mudanças, talvez, né? Eu acho que é meio lugar comum essa resposta, né? Mas eu acho que eu não tenho medo de coisas novas aparecerem, sabe? Aí, falando do lado profissional aqui, vai surgir uma nova tecnologia, eu não tenho medo, vamos lá, cara, vamos descobrir o que é isso. Eu acho que faz parte da nossa vida.
Não tenho medo de receber conselhos. Eu gosto de receber conselhos, assim, por que pareça. Me faz pensar muito sobre mim, sobre a pessoa, sobre o todo. Isso só com terapia também, ajudando a gente, né? Às vezes acontece de chegar um conselho aqui, e às vezes não é feedback, assim, pô, Léo, você fez tal coisa. Acho que é um conselho, assim, pô, acho que tal coisa a gente deveria fazer, sabe? E eu falo pro meu time também, cara, eu queria muito que você me falasse o que a gente poderia fazer com esse problema. Né? Então, eu vejo que pessoas têm medo de receber conselhos e orientações ali, que parece que tá no lugar errado. Mas eu não tenho medo, assim, eu vejo que faz a gente refletir algumas coisas. Às vezes a gente está numa visão de túnel, né, olhando para um caminho só, né, em linha reta, e vem alguém dar um toquinho no seu lado, assim, você já olhou para a direita aqui, olhou para a esquerda, para cima, para baixo, olhou para trás, né, sei como que as coisas estão aqui se transformando. Então, eu acho legal quando vem aqui e é um choque de realidade, né, assim, que te chacoalha, né. Eu não tenho medo. Dá um frio na barriga? Dá, mas eu não tenho medo. Muito bem, muito bom. Bom, Léo, depois dessas baterias de coisas filosóficas... Pois é, eu tô suando aqui, cara. Terapêuticos, você não esperava. Mas agora, para dar um respiro também, uma tranquilidade, por assim dizer, essa foi a minha última pergunta, e eu queria agora abrir um espaço para você falar o que você quiser, o que vier na sua mente, o que tiver no seu coração, o que neste momento sair aí da sua mente, do seu coração, para você registrar aqui na nossa conversa, seja para a gente mesmo. Eu brinco que é uma cápsula do tempo, né? A gente pode registrar daqui a 5 anos ver esse vídeo, para quem está nos assistindo, para nós mesmos, para outras pessoas, enfim. Mas eu quero te deixar à vontade para dizer o que você quiser dizer aí. Cara, eu queria te dar os parabéns pela iniciativa de fazer esse bate-papo, né? Eu acho muito legal o seu convite, assim, cara, vamos trocar uma ideia aqui, conversar e falar da vida de design. Eu acho muito importante isso para a nossa comunidade em design, né? A gente registrar o que está acontecendo, porque às vezes a gente entra numa grande corporação ou na sua empresa que você está, não precisa ser grande, né? Onde você está no seu contexto, você conta tudo que eu falei, né? Assim, você tem que olhar para o negócio, para o seu usuário, tem que entender como que as coisas ali podem evoluir, e às vezes você desconecta da sua comunidade de design, né? Assim, você vai no evento com outras pessoas de longa data, pô, que legal te encontrar. Mas eu acho que é legal a gente ter iniciativas como essa para a gente guardar. Acho que é muito legal guardar, né? Acho que isso aqui no futuro vai ser um registro muito legal da evolução da nossa profissão. A gente evoluiu como designers, né? Desde, enfim, quando a evolução industrial, né? Digitalização das coisas, chegamos aqui, estamos aqui hoje, que vem na sequência a gente não sabe. Então acho que é muito legal isso. Eu acho que a comunidade tem que manter fazendo isso, né? Acho que a gente faz bastante, acho que muita coisa acontece. E aí fomentar a nossa troca de aprendizados, né? Então, que eu falei agora há pouco ali de alguém batendo no ombro e falar assim, cara, tentou fazer diferente? Eu acho que a gente só consegue fazer isso quando a gente conta como a gente está fazendo e vê uma pessoa assim, pô, deixa eu construir em cima do que você está fazendo, e aí a gente vai junto aqui aprendendo. Eu acho que é isso, cara, no final do dia é tudo sobre aprendizado, né? A nossa vida, desde que a gente nasce até o último dia que a gente estiver aqui, se a gente estiver aprendendo, a gente está vivendo a vida como deve ser vivida, assim, né? E eu acho que o aprendizado tem que ser guardado, tem que ser compartilhado. Eu acho que é importante a gente, como comunidade, a gente compartilhar nossos perrengues, nossas descobertas, felicidades, infelicidades, né, as perguntas que você fez ali, acho que faz a gente refletir bastante coisa. Exato. E não estamos sós, né? Às vezes também, você falou às vezes tem um designer que trabalha sozinho, ou com uma equipe reduzida, e às vezes a gente está no nosso mundo tão fechado que a gente acha, poxa, só eu estou vivendo isso, só eu estou sofrendo isso, só aqui que não dá certo. E aí, se outras pessoas falam, nossa, não, peraí, é mais comum do que parece, e tem outras pessoas que estão passando ou passaram por isso e de repente pode compartilhar. Então, eu acho isso bem legal. Muito bem. Léo, obrigado demais pela sua participação. Foi muito gostoso essa nossa conversa, aprendi um monte, sempre. Eu já falei isso pra você, vou falar de novo que eu uso isso aqui como desculpa, né? Eu trago as pessoas, tomo café, jogo umas perguntas filosóficas que tá na minha cabeça, e aí vocês que têm que se virar, os meus convidados queridíssimos têm que se virar para responder. Eu não aceito nenhum convite de entrevista que eu não quero ter que responder essas perguntas. Vai que eu caio na minha própria armadilha, então eu fico bem quietinho, mas brincadeira à parte, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu convite, foi muito legal ter tido essa conversa, ter registrado. As coisas podem mudar, talvez no futuro a gente faça novas conversas, até olhando para essa, a gente pode fazer um react da nossa conversa, falar isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, que eu acho que faz parte da vida, mas
foi muito bacana mesmo. Então, obrigado demais pela sua participação, por estar aqui comigo, por ter dado o seu tempo. O tempo é tão precioso hoje. Eu falo que eu fico muito feliz quando as pessoas me doam parte do seu tempo, porque tempo é tão raro, é tão difícil, é uma coisa que dinheiro não compra, é uma coisa que realmente é escassa, né? Ainda é escassa. Não sei se um dia a gente vai ficar imortal, mas hoje ainda é escasso. Então, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço, cara, de verdade. Foi um papo muito gostoso, eu nem vi a hora passar. Eu tô em pé aqui, né? Meu nível de trabalhar em pé, nem percebi o tempo passar mesmo. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Tô aqui na torcida. Vamos fazer um react, né? A gente no futuro, olhando pra gente hoje aqui, né? Como que o Heller e o Léo do passado falaram muito de abobrinha aqui, tão maluco. Exato. Muito obrigado, de verdade, assim, foi um prazer enorme. E aí, super top novos cafés, se a gente quiser tomar, se falar, tô super aberto. Maravilha, perfeito. E agora só falando para quem está acompanhando a gente aí do outro lado da telinha, também muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, por mais esse vídeo, por mais esse bate-papo. Como sempre eu falo, a gente vai trocando nas redes sociais, nos LinkedIns, na vida, para a gente ir aprendendo cada vez mais colaborativamente. Acho que o mais importante é essa troca e essa colaboração que a gente tem. Então, novamente, muito obrigado a quem assistiu a gente até aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande beijo.